CBN Belo Horizonte. A gente vai falar sobre os 50 anos de história do Grupo Corpo e a gente recebe aqui na CBN para contar sobre esse legado e também os planos para o futuro, Paulo Pederneiras, diretor artístico e um dos fundadores do Grupo Corpo. Oi, Paulo, obrigado pela disponibilidade em estar aqui na CBN. Eu que agradeço a oportunidade, Vitor. Bom, para a gente começar, eu queria ir bem para o início mesmo da história do Grupo Corpo, para a gente revisitar um pouco dessa caixinha, desse baú aí da história de vocês. Queria que você contasse para a gente como é que foi a ideia de iniciar o Grupo Corpo. Eu sei que foi os primeiros passos, foi dentro de casa mesmo, mas queria que você contasse para o nosso ouvinte que talvez não conheça ainda. Sei, faz muito tempo. Vou ver se eu lembro, sem inventar coisas, né, Vitor? Mas é o seguinte, eu, na verdade, trabalhava no teatro. E chegou uma época que o diretor de teatro do nosso grupo teve que sair de Belo Horizonte. Era uma época muito difícil, era a época, eh, enfim, do governo militar, né? Então tinha uma censura pesada e eu fiquei muito desgostoso com o teatro. E nessa mesma época, minha irmã Miriam estava trabalhando com um grupo que se chamava Transforma, um grupo de dança contemporânea, um grupo amador. O Rodrigo, meu irmão, também foi depois trabalhar com essa mesma companhia. E eu me interessei, então, por essa companhia e comecei a trabalhar um pouco na parte de produção, de iluminação, essa coisa toda. E a partir daí foi formando um grupo maior de pessoas querendo levar a dança mais a sério. E eu comecei, e aconteceu um festival em Ouro Preto, onde veio a companhia do Oscar Arraes, que era, enfim, que é um coreógrafo muito conhecido no mundo todo. E um grupo de pessoas foi fazer esse, esse curso em Ouro Preto, e a partir desse grupo de pessoas foi que eu propus formar uma companhia profissional, né? Eram pessoas que queriam realmente levar a dança mais a sério, e a partir daí a gente pensou então em formar uma companhia profissional. Não tinha, a princípio, procuramos vários locais para ser a sede da companhia, e, e foi muito difícil, a gente não achava um lugar que seria ideal. E, ao fim, eu imaginei que na casa onde nós morávamos, quer dizer, minha família, né, eu, meus irmãos, meus pais, poderia ser a sede, caso, né, caso meus pais saíssem da casa, deixassem a casa, obviamente se mudasse, e a gente então faria uma reforma. Nessa época eu já estava no curso de arquitetura, então fiz um esboço do que seria essa reforma da casa. Enfim, para não alongar muito, minha mãe aí conseguiu convencer meu pai em sair da casa, em deixar a casa para gente. Eles foram morar em outra casa alugada, e a gente então, enfim, destruímos paredes, essa coisa toda, e fizemos aí a nossa primeira sede. E a partir de então eu já pensava uma produção de um espetáculo, e procurei Fernando Brant, que eu tinha um conhecimento superficial, não era propriamente amigo dele. E conversei com ele sobre a possibilidade de fazer um espetáculo junto com Milton Nascimento. Ele então convidou o Milton topou fazer esse espetáculo. Convidamos Oscar Arraes, que era esse coreógrafo que era, não, que é esse coreógrafo argentino, que veio para o Brasil para montar então esse espetáculo. É claro que na época a gente não tinha nenhuma condição financeira, nem de pagar esses profissionais, e foi graças à generosidade deles que a gente conseguiu fazer esse primeiro espetáculo, que foi Maria Maria,
cuja música hoje é conhecida no Brasil todo, mas naquela época a música, inclusive, não tinha letra. Era, o Milton cantava sem letra. E esse espetáculo foi um espetáculo que fez uma carreira impressionante, um sucesso incrível. E daí, enfim, o corpo começou a viajar para a primeira turnê que o corpo fez, 2 anos logo depois da estreia do Maria Maria, já foi uma turnê de 6 meses que a gente fez fora do Brasil, sabe? E no auge seria uma temporada aí de 45 dias no Teatro de la Ville de Paris, que é um teatro, digamos, um teatro municipal de Paris. E foi e tudo esgotado. E isso para a gente foi muito importante, porque nos obrigou também a acelerar a nossa aprendizagem, não só artística, como técnica também, né? A partir do momento que a gente teve contato com vários teatros no mundo, né? Esse foi o começo. Vocês já começaram fazendo muito sucesso, né, Paulo? Porque Maria Maria, você até comentou da música muito conhecida, Milton Nascimento, Fernando Brant estiveram com vocês nesse início. Eu queria que você contasse aqui para quem está ouvindo e assistindo a nossa entrevista um pouco desses bastidores, dessa conversa com o Milton, com o Fernando Brant, para a construção desse espetáculo de vocês e que despontou mesmo. Eu acho que basicamente foi a ideia do Fernando Brant de fazer esse espetáculo que chamaria, a princípio, Maria, não é? Era o nome, inclusive, de uma moça que trabalhou na casa deles durante muitos anos, e depois, por causa do... Quem sugeriu o nome Maria Maria foi... uf, enfim, esse nome veio por causa do conto do Guimarães Rosa, que se chama Meu Tio Iauaretê. E foi Tavinho Moura quem sugeriu Maria Maria, que foi um nome que nós todos achamos super apropriado. E a partir daí, então, o que acontecia é que o Milton fazia as músicas, mandava para cá, e eu acho que o Milton ficou muito tocado pela, vamos dizer, pelo projeto em si, sabe? Porque dizia muito a respeito de tudo, das coisas que ele pensava, né? E por causa da parceria já de muito tempo dele com Fernando Brant. E isso também ajudou muito a convencer o Oscar Arraes de vir ao Brasil e passar aqui alguns meses para a criação desse espetáculo. E foi assim que foi feito. Que chegava uma música e a Raiz ia começar, ia coreografando e as coisas iam andando, né? No começo a gente teve, inclusive, dificuldade até para conseguir teatro para estrear, porque apesar do nome do Milton Nascimento, do Fernando, é, enfim, era um grupo que não existia, né? Não existia para mídia. E a nossa estreia, então, no Palácio das Artes, a gente teve muita dificuldade de conseguir um, um dia de estreia, depois conseguimos dois, e aí isso depois ficou, enfim, a gente teve uma época que a gente ficava um mês em cartaz no Palácio das Artes, tudo esgotado, com antecedência e tudo mais. Mas o começo foi realmente muito, muito difícil, mas, repito, graças a esses três nomes, a generosidade deles, é que foi possível fazer esse espetáculo, que era uma produção que não era uma produção, vamos dizer, barata, mas é, se não fosse eles, a gente não poderia nem imaginar, inclusive em pagá-los e tudo mais. Bom, ao longo desses 50 anos, vocês já se apresentaram com ritmos populares, também eruditos.
A versatilidade é uma característica de vocês e também o que que representa, já uma segunda pergunta aqui, ter tantos nomes grandes da música junto com vocês, porque vocês criam movimentos para essas músicas de tantos nomes. Aí a gente está falando de Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil, e aí a lista vai se estendendo. José Miguel Wisnik, por exemplo, que fez mais trilhas para o Grupo Corpo, que até hoje é um consultor, para mim, enfim, quando eu penso em algum nome, alguma música, eu sempre apelo para o José Miguel, para o Wisnik, para saber se eu estou pensando certo ou pensando errado. Entendeu? Enfim, e João Bosco, e Tom Zé, né? E Arnaldo Antunes, Marco Antônio Guimarães, que foi outro que fez várias trilhas para o Grupo Corpo, fundador do Grupo Acti. Isso foi uma marca do Grupo Corpo muito importante, porque esses compositores, quando compunham para o corpo, não tinham mais a preocupação de fazer canções no formato de 3 minutos, ou em torno disso, para essas canções serem tocadas no rádio. Não era o objetivo. E fazer uma trilha de 40 minutos não é para qualquer um, para ter todas as variações necessárias, para ter a dinâmica necessária para para a dança, né, ou pelo menos para a forma de dança que o Grupo Corpo faz. E realmente o Rodrigo, que é o coreógrafo residente, um dos fundadores do Grupo Corpo também, Rodrigo Pederneiras, que está desde o começo e que, a partir do quarto ano já de fundação do Grupo Corpo, ele se tornou coreógrafo residente. E ele realmente só faz os movimentos se tiver uma música, é de acordo com a música. Então, primeiro, realmente, para a gente é a música. Depois vem o resto todo, né? Coreografia, figurino, iluminação, enfim, cenografia, tudo mais. Mas acredito que também ho- hoje o corpo tem a dimensão que tem, porque nesses anos todos o Rodrigo criou uma linguagem que é característica do Grupo Corpo e é única, e por isso, portanto, ele é reconhecido em qualquer palco do mundo como uma coisa especial, né? E- Bom, pode falar, por favor. não, 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 é isso, eu acho que é isso que eu queria falar. Então, Eu queria só essa importância de você ter uma identidade. Eu queria perguntar dessa versatilidade, né? Você falou da música, e realmente são tantos nomes interessantes que fizeram, né, canções para vocês. E você falou uma coisa que me pegou aqui sobre essa questão dos 3 minutos. Comercialmente, quando a gente está falando de disco ou CD, e agora nesses álbuns também, nos streamings, a gente fala de músicas muito curtas. E os produtores, né, os artistas, enquanto cantores e produtores, tem essa oportunidade de fazer uma música longa e ver depois os movimentos de vocês ali nessa canção. Mas sobre a versatilidade, eu falei aqui de erudito, falei de música popular também. O Grupo Corpo tem essa versatilidade também, né? A base técnica da companhia é base clássica mesmo. Agora, quando você vê no palco, o movimento não tem absolutamente nada a ver com a dança clássica. Mas eu acho que isso foi muito importante também, porque na época que fizemos Maria Maria, a dança no Brasil era uma dança, digamos, mais elitista. Era uma dança onde o público era um público muito específico de dança, era um público que tinha a ver diretamente com dança. E a partir daí, depois de Maria Maria, eu acho que ampliou demais esse público. Hoje, o público que vai assistir o Grupo Corpo, e provavelmente outras companhias também, não é um público específico de dança. É um público que vai em shows, um público que vai a cinema, um público que se interessa por literatura, enfim.
qualquer tipo de arte, e esse público, então, se ampliou de uma maneira, assim, incrível, né? Você fazia, naquela época, os espetáculos de dança eram no máximo duas, três performances, né, no teatro. Hoje em dia você vê temporada mesmo de dança na companhia, fica pelo menos uma semana, né, em cartaz, e isso. E a outra questão também é de ser uma linguagem universal, não é? Ela não depende do entendimento do idioma, não é falado. Quer dizer, então, isso também facilitou muito a abertura da dança, principalmente da dança brasileira, no mundo todo. E eu acredito que o corpo foi muito importante nesse quesito aí de abrir as portas para outras companhias brasileiras hoje atuarem também em outros teatros pelo mundo. Estamos conversando aqui com Paulo Pederneiras, diretor artístico e um dos fundadores do Grupo Corpo, que celebra 50 anos em 2025. Falando desses 50 anos, temos uma novidade: vocês vão ter uma música composta por uma mulher no novo balé. Queria que você contasse sobre isso. É, essa vez a gente encomendou a trilha para Clarice Assad, que é uma musicista, uma compositora brasileira que mora em Washington há muitos anos e que é uma pessoa fantástica, de uma competência incrível e que, enfim, eu conhecia pouco, fui procurar conhecer as obras dela e fiquei completamente encantado. Mais uma vez, por sugestão do Wisnik, que eu disse que é o meu guru para essa área, e então fizemos o convite, ela ficou muito feliz, muito honrada, enfim, e por uma questão aí também que não foi muito pensada, mas é a primeira vez que tem uma compositora mulher fazendo trilha para o Grupo Corpo. Mas ela é uma pessoa que atua, é, faz composições para vários tipos de formações, para orquestra, sinfônica, enfim, para grupos de câmara, de percussão, enfim, ela é de uma versatilidade impressionante e tem obras executadas também aí pelo mundo todo. Bom, gente, tem outra novidade. Olha só, dois coreógrafos vão trabalhar juntos na mesma obra, só que desenvolvendo visões distintas. Paulo, como é que vai ser isso? Vai ser uma encrenca, mas enfim. Eu inventei essa encrenca porque eu acho que eu gosto de encrencas mesmo, né? Isso aí faz com que a gente se mexa mais, né? Mas, enfim, a minha ideia é isso, de a mesma música, dois coreógrafos vão fazer coreografias distintas, obviamente, porque são duas pessoas, e a gente então resolveu dividir o grupo, que hoje são 22 bailarinos, em 11 bailarinos para cada coreógrafo, que eles então desenvolvem em salas diferentes, aqui da sede do corpo, as coreografias, mas não tem contato entre eles, sabe? Quer dizer, um não sabe o que o outro está fazendo. E então, depois, no final, quando as coreografias estiverem prontas, a gente então tenta colocar todas as duas no mesmo espaço. Claro que é uma encrenca, né? Eu não tenho a menor noção de como isso vai se dar, né? O que vai acontecer, mas enfim, é uma coisa que eu acho bonita de duas pessoas é, com visões diferentes da mesma obra musical, né? Duas interpretações diferentes,
e que vão aí conviver. Eu acho também que tem a ver isso, né, as diferenças e tentar esse convívio e, enfim, tomara que dê certo. Essa encrenca, como você disse, vai poder ser vista pelo público ainda neste ano, né? Isso. Essa encrenca vai estrear em agosto, a princípio em São Paulo. Depois faz, enfim, as turnês normais pelo Brasil e fora. Só para a gente fechar aqui, mas ainda sobre os 50 anos, para essa celebração, a gente tem outras novidades. Teremos um livro e também um documentário. Queria que você comentasse sobre aqui para a gente fechar a nossa entrevista com você. É. O Corpo com 50 anos, na verdade, só publicou um livro quando comemorou, se não me engano, 20 anos ou 25 anos de existência. De lá para cá, a gente acumula, claro, um material imenso, principalmente um material visual. Nós temos, desde o começo do Corpo, o José Luiz também, Pederneiras, também da família, ele é um fotógrafo do Grupo Corpo desde o começo da companhia. Assim que nós temos um acervo de fotografias lindíssimas enfim, desse tempo todo, 50 anos realmente. E a gente, então, já está começando a produzir esse livro e também, ao mesmo tempo, a gente faz um filme ou provavelmente uma série sobre o Grupo Corpo, focando também na nova criação, né, e nas outras criações, um pouco da história da companhia, e que é uma história bastante peculiar e talvez única nesse setor, e que a gente acha que é importante também divulgar isso, compartilhar com as pessoas essa história. Muito bem, Paulo Pederneiras, a gente falando aqui sobre os 50 anos do Grupo Corpo. A gente falou aqui em pouco mais de 20 minutos, obviamente que não se resume 50 anos em 20 minutos, mas deu para a gente conversar um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre a história, o legado de vocês e as perspectivas agora daqui para frente. Muito obrigado pela disponibilidade em conversar aqui com a Rádio CBN. Eu que agradeço, Vitor.